Dieta cetogênica piora tudo, diz Veja Saúde. Mais uma vez, essa revista é fonte de pauta aqui para o nosso podcast. Só que dessa vez eles pegaram pesado. De acordo com a matéria, a dieta cetogênica pode ameaçar a saúde. Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais esse episódio. Não estranhem a minha voz, eu tô com Covid, bastante dor de garganta, já é aí o terceiro dia, aos pouquinhos, parece que tá melhorando. Então talvez esse episódio seja até um pouquinho mais curto para poupar a voz, mas a gente não podia deixar passar. E a gente escolheu essa publicação que eu encontrei no Instagram porque alguns seguidores nos marcaram nos comentários e eu olhei e pensei, já que a gente precisa fazer um episódio um pouco mais breve, esse aqui já é um roteiro pronto porque é cheio de pérolas e a gente vai conseguir facilmente explicar para vocês por que não faz sentido. Então deixa eu começar lendo aqui o que está escrito. Abre aspas. Propagada sobretudo como emagrecedora, a dieta cetogênica pode ameaçar a saúde. Essa é a conclusão de uma revisão de estudos publicada na revista científica Frontiers in Nutrition. Bom, quando eu li revisão, a primeira coisa que me veio à cabeça é que isso poderia ser uma revisão de ensaios clínicos, uma meta-análise, algo assim. Mas aí a gente foi atrás e viu que não é esse o caso. Bom, primeiro ir atrás não foi fácil, porque, para variar, a fonte não estava citada na matéria. Então, eu tive que pesquisar o nome do periódico, botar a palavra-chave Ketogenic Diet, até conseguir descobrir que eles se referiam a uma revisão narrativa. O que é a revisão narrativa? Revisão narrativa é quando o autor, como o nome diz, está construindo uma narrativa. Ele está dando a opinião dele e corroborando com artigos científicos. Isso é muito diferente de uma revisão sistemática, porque numa revisão sistemática, você determina previamente quais os assuntos que você vai procurar e você vai escrever aonde a literatura lhe leva. Enquanto que na revisão narrativa, o autor já chegou onde ele quer chegar, ele só escolhe os artigos que corroboram aquilo que ele já pensa. Mas o mais importante aqui é quem era o autor, Sari. O autor principal desta revisão é o Dr. Neal Barnard. Aqueles que são mais ligados já devem estar agora com a sua sirene vermelha acendendo. Neal Barnard é, por exemplo, uma das estrelas daquele documentário ridículo do Netflix chamado What the Health. Eu lembro que você gravou, lá em 2019, um episódio de podcast com o Luciano Potter, comentando o documentário A Dieta dos Gladiadores, no qual essa pessoa também aparece. E lá no seu blog tem uma postagem comentando esse documentário, esse outro documentário, o What the Health, também com a participação do Neal Barnard. Exato. Quando isso saiu, o Luciano Potter, jornalista da RBS aqui em Porto Alegre, me pediu para gravar um podcast com ele sobre isso, porque as pessoas ficavam perguntando para ele. A gente vai deixar aqui o link desmentindo cada uma das barbaridades. Era aquele famoso documentário que dizia que comer um ovo é a mesma coisa que fumar 5 cigarros. Por aí vocês já veem. Mas o Neal Barnard, ele é um médico vegano, declaradamente, ele tem uma agenda ideológica, ele é um ativista da causa, ele é o presidente do Physicians Committee for Responsible Medicine. O nome não parece, mas é uma instituição de ativismo vegano. Então, o que tem uma coisa a ver com a outra? Tem a ver que uma dieta cetogênica costuma ser rica em produtos de origem animal, e isso é uma questão de ativismo, de filosofia, de crença de vida do Dr. Barnard. Ele jamais poderia concordar que uma cetogênica possa ser bom para alguma coisa, porque isso significa subscrever a ideia de que comer animais possa não ser ruim.
Então tá, então a gente já sabe que a pessoa que escreveu tem como objetivo provar que a dieta cetogênica é uma coisa ruim porque ela envolve o consumo de proteína de origem animal, que é o que o autor quer combater. Então vamos voltar aqui para o que eles escreveram no Instagram, que parece ser o resumo dessa publicação. Segundo os autores, no longo prazo, esse padrão elevaria o risco de doenças cardíacas, câncer, diabetes e Alzheimer. Sobretudo grávidas e pacientes renais nem deveriam pensar no assunto. É que, em geral, quem segue essa dieta costuma abusar da gordura saturada, justamente o tipo que se pede para ingerir com moderação. Essa versão está em carnes vermelhas e processadas, queijos, ovos e manteiga. Em paralelo, há restrição de alimentos protetores, como vegetais e grãos, lembra a nutricionista, que eu não vou citar o nome para não dar ibope. Muitas pessoas acham que essas dietas são inofensivas, mas não são. Ai, gente, assim, me dá uma preguiça. Quem foi que disse que numa dieta cetogênica é necessário restringir alimentos como vegetais? Grãos, sim, mas vegetais? É interessante porque nem mesmo no artigo original do Barnard ele fala que se restringe vegetais de baixo amido na dieta cetogênica, pelo menos esse bom senso ele tem. Ler o artigo é uma coisa muito interessante, porque ele tem um segmento do artigo para cada uma dessas coisas que ela falou. E aí ele primeiro revisa a literatura e mostra estudos que sugerem que a cetogênica é boa para aquelas coisas. Então, diabetes. Aí ele fala dos estudos que mostram que a cetogênica é boa para diabetes. Aí ele chega e faz a grande crítica, que é a última que sobrou para essas pessoas. Ah, mas depois de 12 ou 24 meses o efeito desaparece. Nós já falamos 1000 vezes sobre isso aqui no podcast e já deve estar bem claro para vocês que quando desaparece depois de 12 ou 24 meses, o que desaparece não é o efeito da restrição de carboidratos, o que desaparece é a restrição de carboidratos. Em outras palavras, as pessoas vão seguindo cada vez menos até que a média entre os grupos comparados se torna igual, porque os hábitos das pessoas comparadas acabam ficando iguais. Que não é muito diferente do que acontece com as pessoas que começam uma atividade física. Lembra? A gente já falou disso aqui também. E nem por isso as recomendações dos profissionais de saúde são para que as pessoas nem tentem fazer uma atividade física, afinal a grande maioria delas acaba por desistir mais cedo ou mais tarde. Mas aí ela continua dizendo o seguinte: a pesquisa aponta que no início o ponteiro da balança até pode cair com a dieta, mas pela pobreza de carboidrato, o que se elimina nessa fase é água. Daí a sensação de perder peso. Com o tempo, porém, a cetogênica não supera nenhum outro regime. Pelo contrário, a tendência é a pessoa abandoná-la e voltar ao padrão anterior, avisa a nutricionista. Eu gostaria que a nutricionista nos dissesse qual é o padrão alimentar que, se você parar, mesmo assim ele continua funcionando. Ou por outra, qual o padrão alimentar que você não tende a desistir com o tempo e ganhar o peso de novo? Porque até onde eu saiba, este é o grande problema da obesidade e isso absolutamente independe de qual é o tipo de dieta, de qual é a estratégia alimentar que você segue. Tá, mas explica para quem não está muito familiarizado, como eu, com esse tipo de revisão. Qual que é a estrutura, como que funciona? Bom, a forma como eles resolveram estruturar é bem espertinha. Para cada doença, digamos, diabetes, eles colocam o que tem de evidência para o tratamento usando a dieta cetogênica e depois o que tem de evidência para a prevenção. Na hora de falar do tratamento, eles falam dos ensaios clínicos randomizados e concluem que é bom. Veja, nessas partes onde fala em tratamento, a revisão conclui que é bom, porque é mesmo. Mas aí ele faz aquela ressalva de que só nos primeiros 12 meses, depois a diferença desaparece, que é aquilo que nós explicamos para vocês. Inclusive, fazendo uma paródia, eu diria que esse apelo à perda da efetividade com o tempo é o último refúgio dos covardes do ponto de vista epistemológico. Já que não tem como negar que funciona, você apela para o fato de que com o tempo deixa de funcionar, enganando quem está ouvindo ou lendo, que as pessoas imaginam que é a intervenção que deixa de funcionar, quando qualquer um que sabe um pouquinho de metodologia sabe que o que acontece é que as pessoas estão deixando de seguir a estratégia enquanto média, enquanto grupo, mas os indivíduos que seguem, obviamente, continuam tendo benefício.
Quem continua fazendo exercício, continua tendo benefício. Quem continua sem fumar, continua tendo benefício. Quem continua não comendo doce e pão, continua não elevando a sua glicemia, como elevaria se estivesse comendo de novo essas coisas. Mas aí ele vem num segundo momento e diz, agora vamos falar das evidências da cetogênica na prevenção. E aí ele muda só para estudos observacionais, estudos de epidemiologia nutricional, Sari. Ah, tá. Aquele tipo de estudo que utiliza questionário para perguntar para as pessoas se elas lembram o que elas comeram nos últimos anos, que são bastante imprecisos e que também não podem estabelecer causa e efeito. Exato, e pior do que isso, aqueles estudos que, por serem observacionais, acabam sugerindo coisas completamente absurdas e inexistentes. Eu vou lembrar, a gente já citou em podcasts anteriores aqui, que comer carne vermelha, por exemplo, está associado com risco aumentado de determinadas doenças, mas também está associado com risco aumentado de morte acidental, morte em veículos automotores, suicídio e homicídio. Nossa. Ou seja, ou a carne está deixando as pessoas muito doidas, mas na realidade, obviamente, né, pessoal, o que a gente está vendo aqui é o seguinte, é o chamado viés do usuário sadio, o fato de que aquelas pessoas que se preocupam com a sua saúde tendem a ser certinhas em várias coisas. A pessoa não come carne vermelha porque ouviu falar que faz mal, e essa é a mesma pessoa que sempre usa o cinto de segurança, não corre, não bebe antes de dirigir e, portanto, vai ter menos acidentes automotores. Então, é esse tipo de estudo que está baseando as conclusões que foram citadas nesse estudo desse ativista vegano e que foram repercutidas lá na Veja. Mas, se você acredita nesse tipo de coisa, tem uma forma de diminuir bastante a mortalidade por doença cardiovascular, por diabetes e por várias coisas, diminuir cerca de 50%. Sabe qual é? É com alguma outra dieta? Não. Depende, se você começar a votar nos democratas e não nos republicanos nos Estados Unidos, a sua mortalidade cai pela metade. Como assim? O que tem a ver uma coisa com a outra? Então, é um estudo observacional publicado no British Medical Journal que mostrou que existe uma associação entre os condados azuis e os condados vermelhos. Os condados são aquelas unidades políticas que eles utilizam nos Estados Unidos, seria um pouco como se fossem os nossos municípios, né? E eles foram ver se os candidatos democrata ou republicano ganharam naqueles condados. Onde se vota democrata, se morre menos. Onde se vota republicano, se morre mais. E, portanto, se você acredita no que o Neil Barnard está dizendo, que comer um ovo equivale a fumar 5 cigarros, é o mesmo tipo de lógica que diz que, então, se você deixar de votar no candidato X e votar no candidato Y, isso afeta o seu pâncreas e diminui a sua chance de desenvolver diabetes ou afeta as suas coronárias. Vocês entendem? Esse é o nível da evidência que está por trás das afirmações principais aqui. Quando ele vai falar sobre tratamento, ele cita os estudos, diz que a low carb funciona, só que depois diz, mas depois de 12 meses deixa de funcionar. O que vale para toda e qualquer dieta na média, pois a maioria das pessoas vai deixando de fazer. E na hora de falar sobre questões de prevenção de doenças, ele vai buscar neste tipo de estudo, o mesmo tipo de estudo que sugere que se você votar no Trump, seu risco de diabetes aumenta. Temos uma novidade. Para você que gosta do formato em áudio e quer aprender a se alimentar de forma saudável, está no ar a 3ª edição do podcurso Low Carb da Teoria à Prática. São mais de 25 horas de conteúdo exclusivo para ouvir onde e quando quiser. A nova versão tem conteúdo inédito, incluindo novos bônus, com convidados especiais. E você que já foi aluno do podcurso na versão anterior, agora pode fazer um upgrade para ter acesso vitalício, além de garantir todas as novidades da 3ª edição. Chega de dúvidas e frustração. Agora é hora de ver resultados. Vem com a gente aprender tudo sobre o low carb da teoria à prática. Acesse drsolto.com.br/podcurso. Tá, mas e da onde foi que ele tirou que uma dieta cetogênica pode aumentar o risco de doenças cardíacas, câncer, diabetes, gente, diabetes e Alzheimer?
Pois é, como a gente falou, saíram desses estudos observacionais, que são problemáticos, mas eu gostaria de chamar a atenção o seguinte, que várias dessas patologias, comprovadamente por ensaio clínico randomizado, é o caso do diabetes, é o caso do Alzheimer, melhoram com uma dieta low carb ou com uma dieta cetogênica. Então fica a pergunta, qual a plausibilidade biológica de que algo que no ensaio clínico randomizado melhora uma doença, na realidade, no longo prazo, vai piorar a doença? É o famoso tratamento de Schrödinger, né? Piora e melhora ao mesmo tempo aquela doença. Claro que não, né? E nós já tínhamos terminado de gravar esse episódio quando nos demos conta que no artigo original, na revista Frontiers in Nutrition, havia um comentário do Dr. Eric Westman. E acho que vale a pena ler aqui para vocês. Diz o Dr. Westman: observe que esses autores nunca realizaram pesquisas sobre dietas cetogênicas com baixo teor de carboidratos e, na minha opinião, fizeram um trabalho muito ruim em fornecer uma revisão equilibrada. O trabalho que o Dr. Yancey e eu fizemos sobre dietas com pouco carboidrato é apresentado de maneira injusta e tendenciosa. No passado, eu participei de painéis com o Dr. Neil Barnard e o Dr. Dean Ornish, que é um outro vegano, né? Enquanto eles deveriam falar sobre dietas vegetarianas. Eles tinham tão pouca informação para apresentar sobre o seu trabalho que eles tiravam um tempo de suas apresentações para criticar as dietas com baixo teor de carboidrato, o tema das minhas apresentações. Eu sou um editor convidado aqui na Frontiers in Nutrition em artigos que fornecem uma visão diferente sobre dietas com baixo teor de carboidrato. Aí ele coloca o link. Por favor, dê uma olhada nesses artigos. Como disse Gary Taubes em seu último livro The Case for Keto, muitos médicos usam dietas com restrição de carboidratos agora em suas práticas com ótimos resultados. Os nossos pacientes melhoram. Eric Westman, Duke University. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e/ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.